Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador, com os benfeitores espirituais que nos assistem. Vamos ler a mensagem. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Graças te damos, Senhor, pela bênção deste momento, pela bênção desta casa, oportunidade bendita de aprendizado, de trabalho, que as suas bênçãos, Senhor, derrame sobre nós neste momento, envolvendo nosso irmão Marco Antônio, trazendo a ele todo o amparo necessário. Abençoa nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria que a gente recebe mais uma vez Marco Antônio, do Madô de Jales, né? O Centro Espírita Maria Dolores, o Madô, vem com o tema Paz Íntima. Muito interessante. Vamos aproveitar. Fique à vontade, Marcos. Obrigado, doutor. Obrigado. Quem não precisa de paz, né? Todos nós, né? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite e sempre. Como disse o nosso irmão Antônio, a proposta da noite é refletirmos um pouco sobre a paz. Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então Jesus disse que deixava a sua paz conosco, mas não dava essa paz como o mundo a dá. Porque nós, muitas vezes, entendemos por paz a ausência completa de conflitos, a ausência de preocupações, a ausência de problemas, principalmente, né? E o cristão não foi feito, nós viemos para esse mundo justamente para enfrentar problemas, para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos a conviver uns com os outros. E tudo isso exige esforço, isso às vezes exige perseverança, exige trabalho, e não aquele sossego que a gente imagina, né? Aquela fantasia de ficar numa ilha deserta o dia inteiro, né? Sem fazer nada. Tem até uma historinha que eu acho que muita gente já conhece, né? Que o homem desencarna, o homem queria ficar à toa, né? O sonho dele era morrer para descansar. E aí ele morre e vai para um lugar onde todo mundo fica à toa, né? Não tem nada para fazer, alguns fazem uma festa, outros fazem uma coisa, e ele não tem nada ali. E ele fica maravilhado com aquilo. Que maravilha, que coisa boa. Aí passa uma semana, 2, 3, um mês, 2, 3. Ele começa a ficar entediado. Ele começa a falar, mas é como se cada dia fosse o mesmo dia, né? Sem perspectiva, sem objetivo, sem nada. E até que ele se cansou, se aproximou de um dos dirigentes daquele local e falou, escuta, eu queria saber se o senhor podia me mandar para o inferno, porque eu estou cansado dessa vida aqui e tudo mais, então lá talvez tenha alguma coisa que eu possa ser útil. E aí o dirigente deu uma gargalhada e falou assim, mas onde você acha que você está? Estava justamente no inferno, né? Porque o céu é um lugar de trabalho, ao contrário do que muitas vezes nós aprendemos no passado, que o céu, isto é, as regiões espirituais superiores, era um lugar de tranquilidade, de paz, que as pessoas iam passar o dia inteiro tocando harpa, ou não fazendo nada, muito pelo contrário. Até outro dia eu vi uma coisa que me impressionou, eu acho, eu não sei, né, da onde que esse padre tirou essa informação, mas achei muito interessante. Ele falou assim, não, porque Nossa Senhora continua trabalhando e continua estudando, ela está aprendendo coisas novas. Eu falei, nossa, eu acho que talvez ele tenha lido a literatura espírita, não sei, porque no mundo espiritual, os espíritos que realmente
querem o bem, querem progredir, querem melhorar, né? E não tem aquela paz da ausência de problemas total, que é a paz dos cemitérios, né? Se a gente for no cemitério, o cemitério é um lugar de paz, tranquilidade, está todo mundo morto ali, né? Não tem nada ali. Mas não é essa a proposta do Cristo. A proposta do Cristo é que nós tenhamos paz e que venhamos a construir essa paz dentro de nós, independente das situações que possam ocorrer ao nosso redor. Então a pessoa, como falam muitas vezes, né? O barco afunda não é com a água que está do lado de fora, é com a água que entra dentro dele. Então nós podemos estar cercados de problemas, mas deixarmos esses problemas, essas situações entrar em nossos corações, nos apavorar, né? Deixar a gente nervoso, ansioso, aí a gente começa a perder a paz e começa a afundar, simbolicamente falando, né? Tem uma outra frase que eu gosto também, que eu acho interessante, que fala assim: os barcos estão mais seguros no porto, mas eles não foram feitos para isso, né? Então, nós fomos feitos para o crescimento, para o bom combate, o combate dentro de nós, aquele combate que a gente vai fazer em relação às nossas tendências inferiores, as tendências que trazemos de inúmeras encarnações que ainda temos dentro de nós. E é justamente na convivência, é justamente no dia a dia, no trabalho, nas atividades diárias que nós vamos aprendendo a superar o medo, superar o ódio, superar a inveja, superar o ciúme, superar os vícios, né? E é para isso que a gente está aqui, para no final da nossa jornada a gente falar: bom, eu estou deixando esse mundo um pouco melhor, eu estou um pouco melhor e contribuo um pouco com a melhoria do mundo, um pouco que seja. Nossa missão está bem cumprida, porque ninguém pede para a gente mudar o mundo, o que Jesus pede para a gente mudar a nós mesmos, nos transformarmos, né? Nos tornarmos pessoas melhores. Então André Luiz, ele escreve uma mensagem no livro Astronautas do Além, onde ele fala sobre a paz íntima. Quais as recomendações de André Luiz para adquirirmos essa paz íntima? E em primeiro lugar, ele coloca a confiança em Deus e em ti mesmo. Confiar em Deus é fundamental para que venhamos a vencer um dos maiores problemas da atualidade no mundo inteiro. E o Brasil é um dos países que tem mais problemas desse tipo, o maior número de pessoas com esse problema, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo de algo que possa acontecer amanhã, o medo de um futuro incerto. E a gente vendo as notícias, né, os comentários que as pessoas trazem até nós, a gente começa, se a gente deixa se contaminar por isso, a gente começa a viver ansioso. O que será amanhã? Será que o mundo vai acabar? E agora? E essa doença que aconteceu lá? E a inflação? E a guerra lá no Irã? E não sei o que. A gente está sempre ansioso, porque a gente não confia em Deus. A gente pode até acreditar que Ele existe, mas a gente não confia que não cai uma folha, como disse Jesus, sem a permissão de Deus. Que Deus está no controle e no comando de tudo. Isso não significa que não vão acontecer coisas que a gente pode achar desagradável, mas que tudo tem um propósito para o nosso crescimento espiritual. Na nossa casa, há pouco tempo, terminamos de ler um dos livros, um estudo que a gente fez, do livro Amor e Ódio, psicografia da Dona Ivone Pereira. E é uma história muito interessante, né? Uma história de um homem que vivia na França, no século passado, na época de Kardec, mais ou menos, de Allan Kardec. Inclusive, ele conhece Allan Kardec. No livro mostra, ele foi aluno de Allan Kardec. Mas ele era uma pessoa, ele tinha muito dinheiro e era um bom vivant. Vivia na gandaia, digamos assim, né? Gastando muito dinheiro e tal, não sei o quê. E, de repente, ele se apaixona por uma moça, né? E ele se apaixona por uma moça, mas o pai da moça descobre toda a vida dele, porque ele era de uma cidade do interior da França, e essa vida mais desregrada que ele tinha era em Paris.
E o pai da moça, que também era dessa cidade, vai lá e descobre tudo, e também por inimizades do passado, por problemas que os dois tiveram no passado, o pai da moça odiava ele. E aí, o pai da moça engendra uma trama política, dizendo que ele pretendia derrubar o governo, que ele fazia parte de um grupo e tal, porque de fato ele tinha algumas posições políticas contrárias ao governo da época, que era um governo, digamos assim, uma ditadura na época, né? E ele tinha algumas coisas, e o pai começou a convencer as pessoas, que pagou pessoas para depor contra ele. Enfim, no final das contas, ele acabou sendo preso. E ele foi preso e foi levado para uma solitária, né? E foi torturado, foi pendurado durante horas e horas, né? Então ali, depois que tiraram ele dos ferros, ele caiu exausto. E aí o pai dele, em espírito, se aproxima dele, ele ali estirado, e o pai dele começa a lamentar profundamente quando aparece um benfeitor mais elevado, como todos nós temos. O livro dos Espíritos fala que todos nós temos um benfeitor mais evoluído, que muitas vezes no livro dos Espíritos eles chamam até de anjo da guarda. É um espírito da mais alta ordem e que vela por nós há muito tempo, né? E esse benfeitor apareceu ali também e falou para o pai dele: mas por que o senhor está chorando? Por que o senhor está lamentando? Ele falou assim: mas não está vendo, né? Meu filho e tal. Falou assim. Aí o benfeitor falou uma coisa para ele: o senhor foi pai dele nessa encarnação, eu estou com ele há séculos, e essa é a melhor posição para ele no momento. Se ele continuasse com a vida dissoluta que ele tinha, na próxima encarnação ele teria que nascer com problemas seríssimos de saúde, com doenças contagiosas, com doenças, talvez, né, hanseníase, alguma coisa assim, ia ser um mendigo, ia passar uma existência inteira dessa forma, porque ele estava se desequilibrando completamente, fisicamente, e também o perispírito, o corpo espiritual dele. Ele iria voltar numa condição penosíssima e miserável, iria voltar, porque desperdiçou todos os recursos. Essa condição agora, se ele souber aproveitar, ele vai vencer séculos. Bom, não vou contar até o fim do livro, mas ele realmente consegue. Ele conhece o Espiritismo, ele vai para a cadeia, ele vem para a Guiana, aqui na América do Sul, da França. Eles mandavam os presos mais perigosos para a Guiana, que era, até hoje pertence à França, né, Guiana Francesa. E ali era uma prisão, e ele veio para cá. E lá encontrou um padre que era também espírita, conhecia o livro dos Espíritos, deu para ele, começou a ler, enfim, ele se modificou completamente e se tornou uma outra pessoa, uma experiência que aparentemente era ruim, que qualquer um de nós detestaria. Nossa Senhora, Deus me livre uma situação daquela. Então Deus às vezes permite situações difíceis para evitar situações piores que nós mesmos criamos. Não foi Ele que criou, fomos nós que criamos. Então às vezes uma doença, às vezes um problema mais grave que a gente fala: nossa, Deus esqueceu de mim. Às vezes é o problema que a gente precisa naquele momento para evitar um mal maior em função das nossas próprias incúrias. Então a confiança em Deus, a fé em Deus, é uma das coisas mais necessárias para a gente viver em paz, ter paz íntima. Um dos maiores exemplos de fé verdadeira, quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, quem não leu, leia, porque é uma das obras-primas da literatura espírita. Inclusive é um dos livros preferidos do próprio Chico. Quando perguntaram para ele quais os livros que ele tinha psicografado, que ele mais gostava, ele falou Paulo e Estevão e A Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, no livro Paulo e Estevão, começa o livro com a história de Estevão, que se chamava, antes de chamar Estevão, se chamava Gesiel, morava na Grécia, em Corinto, e ele e a irmã dele, o pai dele, e os três foram presos devido a uma situação lá, e o pai dele acaba morrendo na frente dele, chicoteado. Ele também é chicoteado, mas ele era jovem, não morre, e ele é levado para as galés.
os navios romanos tinham vela, mas também tinham os remos, né, que eles ficavam remando ali, até morrer, né? Era escravo que ficava remando até morrer. E a irmã dele, libertaram a irmã dele. Ela conseguiu fugir e conseguiu encontrar uma família, mas ele foi para as galés. Hora nenhuma ele ele nem sabia que existia Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar em Jesus, ainda naquela época. Era no ano 33, se não me engano, quer dizer, ou 34, um ano depois, eu acho, da crucificação de Jesus. Mas ele nunca tinha ouvido falar em Jesus, mas ele tinha uma fé em Deus. Ele falava. Então, lá nas galés, a hora que alguém reclamava, né, que é uma situação, era um trabalho que acho que nem um animal vive daquele jeito. E ele falava, não, tudo Deus tem um propósito, que nós possamos sempre servir da melhor forma. Servir aqui também é servir a Deus, confiança em Deus, né? E nisso, um romano muito importante, que estava no navio, adoece, uma doença contagiosa, e como as pessoas conheciam ele, o Gesiel, como uma pessoa pacífica, tranquila, chamaram ele para ficar com o romano. Ele cuidou do romano, o romano ficou bom, mas ele adoeceu. Nossa, né? Deus castigou ele. Não, porque aí o romano falou assim, a primeira coisa que o comandante do barco falou, vamos jogar ele no mar, porque para não contaminar. Aí o romano falou, não, ele me ajudou, eu devo isso a ele, eu vou libertá-lo. E o romano pega um barco, estava na costa da Palestina, né, ali, e vai até ali e deixa ele na praia. Fala, olha, muda de nome, esquece o passado, não conta para ninguém, porque eu mesmo estou me responsabilizando por isso, mas ninguém pode saber disso. E ele com febre alta, delirando, ali se encontra na praia, e aí um ladrão que ia roubá-lo acaba se apiedando dele e levando ele para um grupo que tinha ali, que pertencia à mesma comunidade de Simão Pedro em Jerusalém, a Casa do Caminho. E aquele grupo ali recolhe ele, que ficava naquela cidade litorânea, e tem um momento que eu nunca me esqueço, que quando ele entra, o irmão, a pessoa que o recebe, chama ele de irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele não entendeu, porque ele nunca tinha ouvido falar desse jeito. Ele mesmo com febre, meio assim, mas por que você me chama de irmão? Aí o homem falou assim, porque todos somos uma só família em Jesus Cristo. E aí ele também não sabia quem era Jesus Cristo. Bom, depois ele é levado para Jerusalém e lá ele aprende sobre o Evangelho, sobre Jesus, absorve todos aqueles ensinamentos da época, que existiam poucos, né? Não existiam os Evangelhos, não existiam as cartas de Paulo, não existia nada ainda. E se torna o primeiro mártir do cristianismo, talvez um dos espíritos mais elevados que já pisaram esse planeta, depois do próprio mestre, naturalmente, mas um espírito de uma ordem elevadíssima. E ele se torna o primeiro mártir depois de Jesus, aquele que morre em nome de Jesus, foi o primeiro a ser sacrificado pela intolerância religiosa. Então Estevão jamais duvidou, jamais deixou de confiar, e era um homem que tinha paz interior. Tanta paz que Paulo de Tarso, na época ele se chamava Saulo, levou ele para depor no Sinédrio, que era o tribunal dos judeus. E quando ele ouviu a pregação dele, ele falou, esse homem está herético, né? Esse homem está... Aí leva ele, e na esperança de tentar convencê-lo do contrário. E ele, hora nenhuma, ele mostra ódio, raiva, mas ele prega sobre Jesus ali. E Paulo, né, fica possesso com ele. Acabaram-se os argumentos. Paulo desce e esbofeteia ele, né, e ele cai sangrando, né, as pessoas já cuspindo nele, xingando, e ele começa a chorar, né, porque depois que Paulo bateu, ele se rasgou, né, ficou meio quase seminu, e aí Paulo falou para ele, mas você chora, seu covarde. E ele vira para Paulo e fala assim, o Sinédrio, quer dizer, o tribunal, tem 1000 maneiras de me fazer chorar, mas nenhuma de me fazer negar Jesus Cristo. Então Paulo queria morrer com isso, porque ali encontrou um homem com paz interior, mas que era inabalável a sua fé, a sua confiança. Então são
pessoas que nos ensinam o que é essa confiança em Deus, né? E tem pessoas simples. Eu li a história de um homem, de um escritor americano, que disse que o pai dele, quando tinha 50 e poucos anos, tinha uma pequena fazenda nos Estados Unidos, e ali o pai dele perdeu tudo, várias vezes. Comprou porcos, os porcos morreram. Plantou milho, a enchente tomou. Ele estava desesperado com a fazenda dele empenhada no banco, hipotecada, e tinha ido ao banco pedir mais prazo, e o pessoal deu, mas humilhou ele, e ele se sentiu um fracassado. E nos Estados Unidos não tem nada pior do que se sentir um fracassado. O pior xingamento que você pode dar para uma pessoa é loser, perdedor, fracassado, né? Eles acham que existem os vencedores, existem os perdedores, e isso vem da tradição protestante, calvinista, que eles trazem, que existem os eleitos, e existem aqueles que não foram eleitos por Deus, né? Então eles acreditam na predestinação, e isso contaminou a cultura da sociedade. Então se chamava de perdedor, de fracassado, e eles se achavam fracassados. E ele diz que ele chegou na beira do rio, e ele pensou, quando estava voltando do banco para a fazenda, e pensou, me atire e acabam os problemas. Mas ele lembrou da própria esposa, também religiosa, mas que dizia que se a gente fizesse a vontade de Deus, no final tudo daria certo. E ela sempre muito alegre, muito confiante, e ele resolveu apostar nessa confiança dela. Essa confiança dela o contaminou. Ele volta e vive até os 90, mais de 90 anos. Vê os filhos criados, vê os netos chegarem, se torna uma pessoa tranquila e desencarna sem maiores preocupações. No final tudo deu certo mesmo, né? Então a fé, as pessoas mais simples podem ter essa confiança, e às vezes nós, muitas vezes que temos um conhecimento, não temos, né? E é interessante que o André Luiz fala da fé em Deus e em si mesmo. Temos que ter fé em nós. Por quê? Porque o Espiritismo mostra, né, muda a nossa maneira de pensar e de ver a vida, né? A gente estava comentando outro dia que o negócio de Copa do Mundo, a gente lembrou do Romário, que o Romário, ele falou, uma vez a gente viu ele falando assim, né, falando que Deus, quando criou ele, botou o dedo nele e falou assim, esse aqui é o cara, e ele se tornou o cara, porque ele se acha muito, né, ele se acha, acima dele só Pelé e Garrincha, eu acho, o resto todo mundo está igual para baixo. Então ele tem muito essa coisa, ele acha que isso foi um dom de Deus, e é isso que nós acreditamos, que uma pessoa, um grande violinista, um grande músico, um grande ator, um grande jogador, um grande cientista, são dons de Deus, né? A gente lembra até daquele filme do Amadeus, não sei se alguém assistiu, um filme dos anos, acho que 80, ganhou o Oscar, né? Conta a vida de Mozart. E no filme mostra Mozart uma pessoa completamente assim, meio estouvado, né? Um cara novo ainda, ria, né? Ficou até muito marcante a risada dele no filme. E ele foi recebido na corte do rei, do imperador da Áustria, né? E o músico do imperador era tido como uma pessoa importante. Tal. Olha que eu vi o Mozart, né? Que ele, que estudou a vida inteira, que se dedicou, que prometeu a Deus que seria uma pessoa casta, se Deus desse o dom da música para ele. Ele viu o Mozart, uma pessoa completamente assim, irresponsável até certo ponto, uma pessoa meio doidivanas assim e tal, e ele fala, isso é o Mozart? Ele não acreditava, ele já tinha ouvido falar no Mozart, mas não conhecia. Quando ele conhece, ele fica estarrecido e começa a criar um rancor em relação a Deus. Por que o Senhor deu o dom para ele e não deu para mim? Até chegar um momento que ele pega um crucifixo e joga na lareira, queima e fala assim, eu não posso te atingir, mas eu vou atingir a sua criatura. E ele promete a si mesmo matar o Mozart, né? Mas não mata não, mas ele tem aquela vontade e trama para isso. Ele trama para o Mozart compor uma música fúnebre, e no final a ideia dele seria matar o Mozart e ficar com a música e fazer a música em homenagem ao Mozart. Então ele seria um sucesso e o Mozart estaria morto. Mas ele o Mozart morre depois por outras razões, não é por causa disso. E no final, ele já velho, ele tenta se matar com remorso,
mas também não se mata, né? É levado para um sanatório, e aí o padre, conversando com ele, ouvindo a confissão dele, e ele fala assim: eu fui um músico muito importante. O senhor conhece essa música assim? E fala, né? Ele toca assim no piano, cara, o padre: não conheço. E essa? Eu compus para o imperador, né? Aí ele para um pouquinho e fala o padre: e essa o senhor conhece? Aí toca tan, 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 tan. O padre: claro, tan, 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 que coisa maravilhosa, é sua. Ele falou: não, é do Mozart. Quer dizer, não adiantava, né? Mas isso é a visão que Deus escolhe algumas pessoas, mas a doutrina espírita fala que está errada essa visão. Todos partimos do mesmo princípio e vamos atingir a mesma finalidade. Todos temos o mesmo potencial. Se eu quiser me dedicar à música a partir de hoje, é claro que não vai ser em 10, 20, 30 anos que eu vou me tornar uma pessoa, mas em 100, 200, 300 anos, né? Como muitos desses vieram ao longo do tempo aprendendo e treinando, eu vou me tornar, sim, porque eu tenho o mesmo potencial que o Mozart, eu tenho o mesmo potencial, todos nós temos o mesmo potencial que qualquer um, e quem fala isso é Jesus. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais, né? Então Jesus veio despertar a gente, veio que a gente perceber que a gente é filho de Deus e que a gente tem todo o potencial. Por isso temos que ter confiança na gente também. Eu não sei fazer isso ainda, mas eu posso aprender. Todos nós podemos, todos nós temos esse objetivo. E é claro, tem coisas que não se aprende, tem coisas que se aprende em um ano, mas tem coisas que se aprende em um século, em 2 séculos. Mas se a pessoa se dedicar, se a pessoa quiser, ela vai crescer, porque todos somos espíritos criados simples e ignorantes, sem privilégio. Não existe privilégio na lei divina, não existe. O que nós vemos é pessoas que desenvolveram essa habilidade, aquela outra, tem isso, tem aquilo, e cabe a gente desenvolver a nossa, mas principalmente as nossas virtudes morais. E um dos pontos importantes que André Luiz fala, além da confiança em Deus, ele fala na questão do perdão. A gente aprende no Livro dos Espíritos que o sentido da palavra caridade, de acordo com o que Jesus entendia, obrigado. O sentido da palavra caridade era benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência. Às vezes podemos trabalhar no bem, mas às vezes não estamos sendo caridosos de acordo com esses princípios que o Livro dos Espíritos nos coloca e que estão de acordo com o que Jesus pensava, segundo os Espíritos nos informaram, que é essa visão de Jesus. Então, às vezes trabalhamos, ajudamos e tudo mais, mas será que praticamos a caridade no seu sentido mais completo? Será que praticamos benevolência para com todos? Será que somos indulgentes? Será que perdoamos? E às vezes não. Então, um dos exemplos, nesse caso, que é Simão Pedro. Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, que acabou dirigindo o grupo, né, a Casa do Caminho, que foi aquela instituição que eles fundaram em nome do Cristo, e foi a primeira instituição a recolher miseráveis, doentes, pobres, pessoas aleijadas, viúvas, que não tinham acolhimento naquela sociedade, né? A gente hoje, a gente não imagina o que seria, né? Se a gente ficar doente, a gente vai no postinho. Se for uma coisa mais grave, a gente vai para o hospital. Naquela época não existia hospital, não existia postinho, não existia asilo, não existia orfanato. Se a pessoa tivesse uma doença contagiosa, ela era expulsa para morrer no Vale dos Imundos. E era isso que tinha na época, né? Então, as pessoas, quando eles fundaram aquela comunidade, as pessoas começaram a procurar avidamente, né? Aquele foi o primeiro pouso de amor. E a tradição cristã, independente de qual religião, mas que tem a tradição cristã, sempre
construiu coisas benéficas, né, para ajudar os necessitados. Há um tempo atrás eu estava lendo uma reportagem, minha mãe era de Uberaba, e a gente estava lendo uma reportagem em 1901, se não me engano, há muitos anos, né? Uberaba tinha uns 50 anos mais ou menos, uma manchete de jornal, né, que estava sendo inaugurado o Lar São Vicente de Paulo em Uberaba pela comunidade católica. Quer dizer, desde mais de 100 anos já existia um pouso para acolher aqueles que não podiam, que não tinham mais recursos, que não tinham mais parentes que pudessem cuidar. Então, a gente vê que a preocupação dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, sempre foi essa, em ajudar. Mas muitas vezes essa caridade está incompleta se não levarmos ela à benevolência para com todos. E com todos, muitas vezes, inclui os inimigos, inclui aquelas pessoas que nós não gostamos. Senão não é benevolência para com todos, é benevolência só com aqueles que eu gosto ou com aqueles que eu aceito, né? Então, tem uma poesia de Maria Dolores que chama Perdão e Paz, né? Onde ela mostra, né, nessa poesia, que a paz depende do perdão também, senão estaremos sempre em guerra dentro de nós, né? Então, na poesia da Maria Dolores, ela conta que na Casa do Caminho, né, teve um dia na Casa do Caminho que o sol estava se pondo e Simão Pedro cansado com as várias tarefas que ele tinha, e ele se afasta para um canto para dar uma descansada, mas nisso vem um rapaz que trabalhava ali e fala: irmão Pedro, um moço trouxe o rabino Joás aqui, ele está cansado, está doente, e ele pede ajuda para acolhermos esse rabino. Simão Pedro falou assim: rabino Joás? Ele foi um dos acusadores de Jesus, ele foi um que ajudou na crucificação do mestre, ele foi um dos que ajudaram na traição de Judas. Essa pessoa não pode ficar aqui de forma nenhuma. Então a benevolência de Pedro ainda não era para com todos, né? E aí, eu vou ler o trecho final da poesia de Maria Dolores, onde ele fala, e aí fala o seguinte: e dando um murro à mesa, Pedro deu um murro na mesa, ajuntou: é impossível, aqui não entrará semelhante traidor, que ele sofra por lei da natureza, remorso e enfermidade, entre gritos de dor. Ele queria que o homem ainda sofresse ainda, queria que sofra pelo mal que ele fez, e é assim que muitas vezes nós pensamos, né? Ah não, fulano só tem que sofrer, né? Cumpro o que penso e falo, eu mesmo irei à porta, a fim de despachá-lo, disse Pedro. Pedro avançava para a entrada, mostrando na expressão a alma rude e agitada. Mas quase rente à porta, um homem sereno, nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo o reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo. Era Jesus, o mestre nazareno. Então, a hora que ele está indo para a porta, botar o ombro para fora, ele viu aquele homem ali na porta, com um olhar tranquilo, era o Cristo, né? Era Jesus. E Pedro tem aquela súbita alegria ao ver Jesus. Empolgado de pranto e de alegria, Simão interrompeu: a que vinde, Senhor? Ordenai o que for de vosso agrado. O Cristo replicou, carregando de amor as palavras sublimes que trazia. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus não repreende ele, fala assim: ó Pedro, onde é que você viu? Você não vai recolher lá o fulano, né? Não foi isso que eu te ensinei. Ele compreende, ele fala: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudestes esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração. Se a gente não abrandar o coração, a gente nunca vai ter paz. Esquecer toda ofensa é prosseguir em paz. Pedro, venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora, é um pobre penitente que se escora nas chagas e carrega, um enfermo infeliz de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda a nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa.
70 vezes, 7 vezes. Ele já tinha ensinado isso para Pedro, né? Como quem diz, lembra, né? Dos 70 vezes, 7 vezes. Não se detenha, vai, lembra o infinito amor de nosso Pai. Cada qual pagará pelas culpas que tem, na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem, aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim, faze o bem a Joás, qual fazes por mim. Olha o que Jesus pediu para Pedro. Faz o bem a Joás. Quem era Joás? Era o homem que ajudou a crucificá-lo, era o homem que perseguiu a comunidade. E Jesus fala, faz o bem a Joás como se fizesse para mim, pessoalmente, né? E o importante de Pedro era isso, né? Pedro tinha a opinião dele, mas quando via Jesus, e quando Jesus falava outra coisa, ele falava, tá bom, eu vou seguir o que o Senhor fala. Ele era humilde nesse sentido. Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou, tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado na pedra à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha a assisti-lo. O moço esclareceu, amigo, este é Joás, que pede proteção ao teto deste asilo. Está mudo, febrento, desprezado, recebei-o por Deus, ao vosso lado. O rabino de outrora, hoje, é um triste mendigo. Transformado, olha como Pedro se transformou, simplesmente por encontrar Jesus e ver que Jesus, ele queria uma coisa, mas Jesus propunha outra. E ele segue integralmente. Transformado, Simão levantou Joás ao nível de seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor, ide em paz, deixai Joás conosco, é nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor, tal qual se fez e tal qual se apresenta. E enquanto o jovem sai como quem não se atrasa a fim de obedecer aos seus chefes hebreus, Pedro ainda aditou em voz tranquila e atenta, ele será mais nosso em nossa casa, que essa casa é de Deus. Sem perdão nós nunca teremos paz, e Jesus veio propor isso para a gente. Se a gente quer ter essa paz íntima, a gente tem que aprender a perdoar, a esquecer e a seguir em frente, e a fazer todo o bem possível. Cada um vai responder perante a consciência tudo aquilo que fez, de certo ou de errado, mas cabe a nós, como diz Jesus, perdoarmos e ajudarmos quem quer que seja, benevolência para com todos, indulgência e perdão. Esse é o maior desafio e a maior proposta para conseguirmos a paz íntima. Muita paz a todos.